E agora, galerinha, a gente vai ver quando que o determinante é nulo. A gente vai começar a estudar as propriedades do determinante e a gente vai começar pela uma das mais importantes, que é quando que o determinante é nulo, sem eu precisar fazer o cálculo. Talvez seja mais útil até quando a gente estiver trabalhando com determinante maior do que ordem 2 ou 3, porque se for de ordem 2 ou 3, você pode simplesmente calcular o determinante e verificar se ele é nulo ou não. Então, primeiro passo aqui, primeira possibilidade. Se o meu determinante tiver uma fila inteira de zeros, o que eu quero dizer com isso? Se ele tiver uma linha inteira de zeros ou uma coluna inteira de zeros, significa que o determinante vai ser zeros, mesmo sem eu calcular. Segunda possibilidade, filas paralelas proporcionais. Se uma linha é o dobro de outra, se uma coluna é o triplo de outra, ou seja, se existir proporcionalidade entre uma linha e outra, ou entre uma coluna e outra, tem que ser linha com linha e coluna com coluna, o determinante vai ser zero. Quando eu digo proporcionalidade, é uma linha multiplicada por um número resultando em outra linha. E o mais complicado de todos, mais complicado pelo menos de enxergar, é quando ocorrer combinação linear de filas paralelas. O que significa isso? Aqui eu coloquei um exemplo. Esse determinante aqui é igual a zero. Não é tão simples de perceber por que ele é zero, mas ele é zero. E o motivo está aqui, ó. Isso daqui é uma combinação linear de filas paralelas. É uma equação linear que eu escrevo utilizando linhas paralelas, filas paralelas, no caso, linhas. Então, olha o que eu escrevi aqui, a conclusão. Se eu pegar a linha 1 e fizer menos duas vezes a linha 2, dá a linha 3. Isso indica que o determinante é zero. Ó. Linha 1, 2, menos duas vezes a linha 2. 2 menos duas vezes 1, dá zero. Linha 1, menos 1, menos 2 vezes 0, dá menos 1. Linha 1, 3. 3 menos 2 vezes 2, 3 menos 4, dá menos 1. Ou seja, a linha 1 menos 2 vezes a linha 2 dá a linha 3. Nossa, mas dá muito trabalho fazer assim. Sim, se for com um determinante de ordem 3, eu concordo. Se for com um determinante de ordem 4 ou superior, aí nem sempre dá tanto trabalho. Vale a pena você parar um pouco e tentar adivinhar se o determinante é zero ou não, utilizando a combinação linear. Normalmente é com linha que acontece, mas pode acontecer com coluna também. Aqui agora, nova propriedade. Quando ocorre inversão de filas paralelas. Como assim? A cada inversão a gente vai trocar o sinal. Então, coloquei um exemplo aqui para a gente. Esse determinante vale 5. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Se eu inverter a primeira linha com a segunda linha, notem que daqui para cá a gente só trocou. A primeira linha virou a segunda e a segunda linha virou a primeira. A cada inversão, troca o sinal. Então, se esse determinante valia 5, esse vai valer menos 5. Um detalhe interessante é que se eu inverter novamente, por exemplo, se eu colocar aqui EBH como terceira coluna e FCI como segunda coluna, o sinal trocaria voltando a dar 5. Então, a cada inversão, troca o sinal determinante. Detalhe que essa inversão tem que ser com filas paralelas. Filas paralelas, entenda, ou eu troco linha de lugar com linha, ou eu troco coluna de lugar com coluna. Então, essa é mais uma propriedade, a propriedade da troca do sinal. O teorema de Binet, propriedade bastante frequente também, o determinante da matriz AB é igual ao determinante da matriz A vezes o determinante da matriz B. Ah, isso sempre? Claro que não. Note que determinante só fica definido se a matriz for quadrada. Então, o determinante só se define para a matriz quadrada. Então, o que diz o teorema de Binet? Ele diz que o determinante da matriz produto é a mesma coisa se eu fizer determinante da A e determinante da B. Só que, às vezes, A e B são retangulares. Se A e B forem retangulares, essa propriedade já não vale mais. Aqui eu preciso que A e B sejam quadradas do mesmo tamanho. Aí sim, ao invés de eu fazer o produto delas, que dá trabalho, para depois calcular o determinante, eu posso fazer o determinante de A vezes o determinante de B. Tá? E aqui embaixo um exemplo interessante. Ó. O que seria determinante de A ao cubo? Seria a matriz A vezes ela mesma vezes ela mesma. A gente falou de potência de matrizes na nossa aula 1. Então, determinante da matriz A vezes a matriz A vezes a matriz A. Pelo teorema, eu posso escrever determinante de A vezes determinante de A vezes determinante de A. Ou seja, eu posso escrever determinante de A ao cubo. Olha que interessante. Então, aqui, apesar de quem estava ao cubo era a matriz, eu posso escrever o valor do determinante elevado ao cubo, de acordo com o teorema de Binet.
Matriz transposta, lembra que a matriz transposta, onde linha vira coluna, coluna vira linha. No determinante da matriz transposta, é só fazer que o determinante da matriz A é igualzinho da sua transposta. Então, ter ou não esse T em cima da matriz não muda nada no valor determinante. O determinante da matriz A é igualzinho da sua transposta. Aqui, quando a gente multiplica uma fila, de novo, eu uso muito essa palavra fila para indicar linha ou coluna, por um número, o determinante fica multiplicado pelo mesmo número. Então, aqui eu tenho aquele mesmo exemplo lá de trás, ó. A, B, C, D, E, F, G, H, I dá 5. O que acontece se eu multiplicar a primeira linha inteira por 2? Só a primeira linha, ó, multiplicação de uma fila por um número. Multipliquei a primeira linha inteira por 2, o determinante fica multiplicado por 2. Se esse determinante é 5, esse daqui passa a ser 10. E, mais um exemplo, peguei esse daqui do meio agora e multipliquei a terceira coluna por 3. Nossa, mas ficou um 6 aqui. Sim, ficou um 6 porque já tinha um 2, né? Então, 3 vezes 2C dá 6C. Então, eu já havia multiplicado essa por 2, em seguida eu multipliquei essa por 3. O que acontece? Se eu já havia multiplicado por 2, multipliquei essa por 3, ficou 3 vezes 2 vezes 5. Dá 30 esse determinante, então. Então, a cada linha que eu multiplico, o determinante fica multiplicado por esse número. O detalhe é que a consequência é a mesma propriedade, só uma consequência. A consequência, ela costuma cair mais em provas de vestibular do que a propriedade em si. A consequência é o seguinte: quando eu tiver escrito determinante de K vezes A, onde K é um número que está multiplicando a matriz, onde K é um número que está multiplicando a matriz, é só fazer esse número K elevado a N, ó, K elevado a N vezes determinante de A. Quem que é esse N? Esse N é a ordem, ou seja, é o tamanho da matriz A. Se eu voltar no slide anterior, imagina que aqui eu multipliquei aqui por 2, aqui por 2 e aqui por 2. O que ia acontecer aqui no final? Ia ficar 2 vezes 2 vezes 2 elevado à quinta, ou seja, ia ficar 2 ao cubo, porque essa matriz é de ordem 3. Então, voltando na nossa propriedade aqui, em que n é a ordem da matriz, vou te dar um exemplo. Seja A uma matriz quadrada de ordem 4, ela é uma matriz 4 por 4, tá, que o determinante dela vale 5. Calcule o determinante de 2 vezes A. Como que faz determinante de 2 vezes A? Determinante de 2 vezes A, o K é 2 e o N é 4, que é a ordem da matriz. Com isso vai ficar assim: determinante de 2A é 2 elevado à ordem da matriz vezes determinante de A. Como o determinante de A foi dado, 2 à quarta é 16, determinante de A é 5, esse determinante dá 80. Essa consequência aqui, dessas propriedades que eu passei até agora, é a mais incidente em provas de vestibular.